Olá, meu povo, graça e paz, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em coração de cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo, essa mensagem que eu venho trazer hoje diretamente do trono de Deus para o teu coração. Amém? Hoje eu, como prometido, às quarta-feiras e aos sábados estarei aqui trazendo uma mensagem para vocês. E hoje a mensagem que eu quero trazer está lá no livro de Números. O livro de Números, capítulo 11. A gente sabe que desde o final do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, relata o povo de Israel, do início ali, sendo aprisionado no Egito, e que Deus levantou Moisés para libertar aquele povo, mediante a muita resistência de Faraó, o rei do Egito, Ele conseguiu tirar o povo das garras de Faraó. Eu não consigo imaginar, a gente lê aqui os textos, de como era a vida lá no Egito, enquanto o povo de Israel era cativo, prisioneiro, O povo de Israel era escravo do Egito, Vivia sob o domínio de Faraó. E a gente lê esses textos ali, a gente se depara com situações, mas no fundo, se a gente for se, digamos, se transportar para aquele período, para aquele momento, ali a gente não conseguiríamos obter com precisão o que o povo verdadeiramente, de fato, sofria, o que aquele povo passava, Então, agora o povo era cativo, escravo, e o povo orava, clamava a Deus, pedia compaixão. Aí Deus ouviu a oração do povo, seu povo, E levantou um homem chamado Moisés para que tomasse posse dessa missão e tirar aquele povo do Egito. Mas ele teria que enfrentar o rei do Egito, Faraó. Só que Deus, quando Ele está na frente da situação, Deus, quando está no controle, o que Ele faz? Ele entra com a providência, Ele intervém, Ele abala as estruturas do inferno, para que o que Ele quer, para que a vontade dele seja feita. E aqui não é diferente. O povo orou, Deus levantou Moisés, houve resistência do Egito, do Faraó, só que o Faraó não era páreo para o nosso Deus. Saiu o povo, mesmo mediante as situações que ocorreram ali,
Faraó liberou fez com que o povo saísse na liderança de Moisés. Daquela saída em diante, o povo começou a ver o agir. Na verdade, o agir de Deus começou enquanto eles estavam aprisionados, né? As pestes, aquelas situações horrendas que aconteceram ali na pré-saída para o deserto. Quando eles saíram, não foi diferente. Se depararam com, todo mundo sabe, né? O Mar Vermelho. E Deus assoprou, o mar se abriu, né? Quando o povo tinha sede, Deus fazia jorrar água de uma pedra, né? Quando o povo queria uma sombra, Deus ia com a mão dele assim e fazia sombra em meio ao calor, o sol escaldante do deserto. Quando era noite, a gente sabe que todos sabem, né? Conhecem, tem essa informação. Eu não sei porque eu nunca fui num deserto, mas estudando aqui alguns desertos, lá no Egito, o deserto próximo lá, no verão mesmo, chega a 58 graus de dia. E à noite a temperatura cai aproximadamente menos 5 graus à noite. Então é bem radical a mudança do tempo. E à noite aquele povo tinha a presença de Deus em forma de uma tocha para clarear o caminho do povo e para esquentar o povo naquela noite fria, né? E até mesmo para afugentar as feras do deserto. E Deus era com o povo. Deus nunca abandonou aquele povo. Deus nunca abandonou. Quando Deus tem uma obra na vida de alguém, o que ele faz? Ele faz o que é possível, ou até mesmo, como ele é Deus, né? Até o impossível. Mas ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te desamparar. Às vezes a gente ouve pessoas ingratas, né? Dizer, porque eu oro, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Mas Deus não ouve a minha oração. Seu ingrato. Você fala isso porque você é um ingrato, sabe? Porque eu estou nessa cama, nesse leito, orando a Deus que me tire. Eu estou pedindo por um emprego há anos e anos. E tu fica murmurando. Só que tu não entende. Se tu está passando pelo deserto, é porque Deus te colocou no deserto. É porque Deus tem que te provar para que tu seja aprovado. E tu, com a tua ignorância, com a tua ingratidão, abre a boca para dizer que Deus não está te ouvindo, não está ali contigo. Agora o povo está no meio do deserto há dias e dias, com uma promessa de chegar na terra prometida, né? E já anos se passam, né? E o povo, a roupa cresce no corpo da pessoa, os calçados daquelas pessoas não se acabam, né? E chega um momento que aquele povo começa a olhar para trás. Aquele povo começa a parar, olhar para trás
E é onde eu quero chegar aqui no capítulo 11 do livro de Números. Quando eles pedem comida, né? Quando eles estão cansados, estão, digamos que de saco cheio, murmurando, estão reclamando, né? Com a comida, porque Deus ele provia a comida também para aquele povo. Como é que um povo, 2,5 milhões de pessoas no deserto, como é que vai sustentar esse povo no meio do deserto, né? Deus era com aquele povo, então Deus provia alimentação para aquele povo. O povo queria carne, Deus mandava carne. Da onde que vai Moisés ia tirar carne para alimentar 2 milhões de pessoas no meio do deserto, né? Da onde Moisés ia pescar, tirar peixe para dar peixe para aquele povo no meio do deserto? Mesmo assim, aquele povo ingrato murmurava. E aqui no versículo 5, a gente vê o povo murmurar, sentir falta do Egito. Aqui eu quero passar para vocês o que Deus colocou no meu coração, tá certo? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Olha, aqui no versículo 5, o povo diz: nós nos lembramos do peixe que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melão, dos alhos poróis, né? Das cebolas, dos alhos. Mas agora perdemos o apetite e nunca vemos nada a não ser este maná. O maná que eu falei, o que Deus providenciava diariamente para aquele povo. Muitas das vezes Deus ele tem nos sustentado, não da maneira que a gente quer, não da maneira que a gente queríamos passar, eu quero passar bem, eu quero passar uma situação. Não, às vezes nossos planos não são os mesmos planos de Deus. Não é não. E Deus ele provê, ele vai suprir as tuas necessidades. Ele vai, mesmo que tu esteja sem condições, tu não esteja um emprego, tu não esteja financeiramente uma situação boa, mas Deus ele provê, né? E a palavra diz que ele nunca viu o justo e a sua descendência a mendigar o pão. Eu quero dizer que mesmo no meio do deserto, mesmo no meio desta situação que tu está passando, Deus ele está provendo, sabe? Ele está provendo as coisas para ti. Ali, de boa, meu filho, tá aqui, olha. É isso que tu precisa. Não é o que tu quer, é o que tu precisa. Deus ele não tá aqui para oferecer o que a gente quer. Deus ele não tá aqui para te oferecer o que tu quer, mas sim o que tu precisa. E aqui agora o povo de Israel olha para trás e diz: eu sinto saudade do Egito. Eu sinto saudade das coisas lá do Egito. Quantas vezes a gente vê pessoas que estão dentro das igrejas, né, olharem para trás, sentir falta.
Ai, tô sentindo saudade de uma cerveja. Ai, meu Deus, chegar enche a boca d'água. Eu sinto falta. Tá dentro da igreja, mas sente falta das coisas do mundo. E isso é um, é um, é um sinal claro de que a pessoa está dentro da igreja de corpo presente. Mas o espírito ainda se encontra lá no mundo, lá fora, ainda vagando. E Deus, Ele, com sua grande misericórdia, mesmo assim Ele supre a necessidade, né? Deus está ali, quando é de dia Ele está ali para te abraçar, para te conduzir. Quando é à noite, tu está dormindo, Ele enviou um exército de anjos dele para estar ali do lado, acampando ao teu redor, te protegendo do inimigo, do leão. Mas nós somos ingratos, nós sempre estamos insatisfeitos com o que Deus faz, porque a gente quer uma coisa e Deus quer outra pra gente. Mas na hora certa, no momento certo, não é aquele ditado que o povo fala: Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda e Deus nem falha. É na hora dele. O povo andou no deserto durante 40 anos. O povo caminhou no deserto 40 anos, uma caminhada que era para durar alguns dias. Mas por conta da murmuração, por conta da ingratidão, da nossa ingratidão, por conta que tu murmura muito, as coisas aparentemente demoram a acontecer. E sim, lamento te dizer, mas é o próprio Deus fazendo com que as coisas demorem a acontecer na tua vida, justamente porque Ele quer que tu reconheça que Ele é quem te conduz, Ele é quem te sustenta. Se tu abre o teu olho de manhã, abre os teus olhos, ainda deitado, acorda, tu não lembra de dar um graças a Deus, tu não lembra de dar um glória a Deus, tu não lembra, levanta desesperado, sair trabalhar, sair fazer na escola, isso, aquilo, e se esquece. Enquanto tu não reconhecer que quem te conduz, que quem te protege, que quem te sustenta é Deus, sabe? As coisas vão demorar a acontecer, tu vai estar andando em círculos, tá? Tu vai andar em círculos e tu vai olhar as coisas assim: nossa, tá demorando, era isso, era aquilo, mas era para ser então, mas era para ser rápido, era para ser logo, e tá demorando. Às vezes porque tu tá olhando para trás, tu não sabe o que tu quer, tu ainda está em cima do muro, sabe? Tentando agradar ali, agradar aqui, fazendo de tudo um pouco e não fazendo nada para Deus, tá bom? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite de quarta-feira. E eu posso estar falando para quem está esperando algo, para quem está numa caminhada longa, né? Posso estar falando para quem reconhece nessa palavra que murmura, que em algum momento foi ingrato. Não está na hora de tu rever os teus conceitos, redefinir os teus conceitos para que o Senhor possa tomar o rumo da tua vida,
e assim as coisas acontecerem, certo? Graça e paz, e sábado estaremos por aqui de novo, uma palavra. Se tu ouviu até aqui essa mensagem, coloque um amém ali embaixo e o Senhor vai ser glorificado na tua vida, em nome de Jesus.